Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de linguagem e suas tecnologias, língua portuguesa. Eu sou o professor Ivair. O que nós vamos trabalhar hoje? De olho na tela, olha só, é a segunda etapa do ensino fundamental, primeiro semestre, módulo 1, unidade 1, aula 3. Trabalharemos linguagem verbal e não verbal. Então, o que nós vamos observar? A fala, a oralidade. O texto escrito, nós temos aí a linguagem verbal. Os gestos, as imagens, as fotografias constituem a linguagem não verbal. Pois bem, olha só, quando nós falamos em linguagem verbal e não verbal, né, quantas informações até aqui não foi, né? Então nós vamos continuar a falar sobre a linguagem como atividade humana de expressão. A linguagem divide-se por características como a expressão por palavras, imagens ou gestos, né? Então, e você sabe o que é um meme? O que seria um meme? De olho na tela, vamos observar aqui, meme, eu sei o que é meme, mas não sei explicar direito. Quando nós falamos em meme, a imagem aparece nesse meme é do Chico Buarque, músico, dramaturgo, escritor e ator brasileiro, conhecido por ser um dos maiores nomes da música popular brasileira. Então, no primeiro quadro, quando ele diz saber o que é meme, aparenta satisfação e sorri. Porém, no segundo quadro, ao dizer que não sabe explicar o que é, sua expressão se fecha. Então, a mudança na expressão fisionômica, ou seja, na fisionomia, também é proposital. Assim, a linguagem foi utilizada de maneira verbal e não verbal, e juntas ajudaram a compreensão da mensagem. Interessante essas curiosidades da nossa língua, não é? Vamos retomar o nosso estudo sobre linguagem. Agora, reconhecendo os tipos de linguagem. Olha só, sorridente, eu sei o que é meme. E a outra expressão já mudou, né? Mas não sei explicar. Então, a própria fisionomia, né, de uma pessoa se comunica. É possível a gente entender quando ele está satisfeito e quando ele não está. Então, além dos gestos, a fisionomia, a postura corporal, ou seja, uma linguagem não verbal. Mas é possível entendermos, compreendermos, né, o que a pessoa está expressando. Então, linguagem verbal é identificada pelo uso das palavras, sejam elas escritas ou faladas. Então, a linguagem verbal é isso. Quando eu falo, quando eu escrevo, quando eu ouço ou quando eu estou lendo algo impresso, nós estamos utilizando o quê? A linguagem verbal, falada ou escrita. Continuando na tela, quando são cantadas também, por exemplo, dentro da letra de uma música. Então, por exemplo, quando você ouve uma música de um vídeo, observe, né, o conteúdo da letra e depois acompanhe, tente cantar. Então, por quê? A expressão está em língua portuguesa, né? Apresenta uma linguagem verbal. Olha o exemplo aqui da música. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Desafinado, aí a gente continua lendo a letra. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim, foges de mim. Ah, se eu soubesse como eu sou tão carinhoso e muito, muito, que te quero como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vem, vem. Então, essa música cantada, ou como eu fiz a leitura da letra, em linguagem verbal, né? É possível, a partir da fala, você me ouve, né? E vai compreendendo o que está sendo falado. Ou a própria leitura em si, linguagem verbal escrita. Então, olha só, uma música linda, né? Quando acompanhamos a letra, estamos fazendo uso do quê? Da linguagem verbal. E quantas músicas, né, você já não acompanhou? Então é assim que acontece, no uso da língua verbal. O termo verbal,
ele vem do latim, que significa verbum, que significa palavra, que é encontrada em poesias, nas músicas, nos livros, nas notícias de jornal e nos classificados, entre outros textos. Então, as palavras estão presentes em todos e quaisquer tipos de textos. E agora nós vamos, olha só, você fala português? Então, aqui nós temos o balãozinho que representa a fala do personagem. E aqui, então, nós estamos falando da linguagem verbal. Quando nós falamos da linguagem não verbal, esse tipo de linguagem é muito comum, pois ela demanda nossas experiências, vivências de mundo para interpretação através dela. Por exemplo, um estrangeiro consegue se comunicar, mesmo não dominando o idioma local, pois por meio de gestos, imagens ou quaisquer elementos que não envolvam a palavra. Então, os gestos, né, nós podemos, por exemplo, falar sobre a linguagem brasileira de sinais, Libras, em que os surdos utilizam-se, né, desse gestual para fazerem a comunicação através dessa linguagem, ok? Também as expressões faciais, a pintura, a dança, os sinais, os desenhos, fotografias, enfim, imagens que demonstram a expressão humana diante de um fato são consideradas exemplos desse tipo de linguagem, a linguagem não verbal. Aqui, olha só, eu tenho a linguagem verbal, aqui eu tenho a linguagem não verbal associada à linguagem verbal. Então, eu tenho ambas. A figura, se não tivesse escrito aqui masculino, seria possível entender apenas com esse bonequinho, a placa, que se trata de um banheiro destinado ao público masculino, para os homens. Se fosse só a figura aqui feminina, sem a palavra, também entenderíamos. Então aqui, né, várias placas de trânsito, elas possuem palavras, mas o motorista habilitado sabe interpretá-las. Olha só, é possível a gente entender, olha, é proibido virar à direita, seguir em frente. Nós temos as placas de advertência, essas são de obrigatoriedades e essas de serviço. O aeroporto, né? Aqui já temos uma verbal, olha, tá vendo? Tem o E, mas isso significa estacionamentos, dormitórios, telefone. Então, quando nós temos essas placas sem as palavras, nós vamos entender porque o Código de Trânsito exige-se que o motorista entenda, né, e estude sobre essas placas, mas é possível construir significados a partir delas. E ainda, não abordamos outro tipo de linguagem, a mista ou híbrida. Quando eu falo em mista ou híbrida, significa que há uma junção. Então, são as duas línguas. Nós vamos perceber a linguagem verbal e não verbal para produzir a mensagem. Por exemplo, nas histórias em quadrinhos ou em outros, como em placas de advertências ou informações, e ainda em charges, memes ou em cartazes de propaganda ou publicidade, nós temos a presença das duas linguagens, a linguagem verbal e não verbal. Olha o exemplo. Aqui eu tenho, olha só, a linguagem não verbal a partir dos sinais, dos ícones, dos desenhos, mas eu tenho a linguagem verbal, olha, atenção, solda, uso obrigatório dos equipamentos de segurança. Envolve, portanto, as duas linguagens, a verbal e a não verbal. Então, eu chamo de linguagem mista ou híbrida. Professor, mas só as placas de trânsito, que não tem palavras. Ali nós temos a linguagem não verbal, sozinha. Se eu tenho placas escritas, cujas palavras estão ali presentes, aí a linguagem é verbal. Quando nós temos as duas, é a linguagem mista ou híbrida. Olha só a fisionomia desse garotinho. Açaí tem gosto de terra. Isso, tem gosto de tirre. E aqui nós temos um meme, é como se ele estivesse criticando, né, fazendo aí de fato uma crítica às pessoas que não gostam do açaí, que tem essa mania de dizer que açaí tem gosto de terra. Perceberam? A intenção do meme aqui é uma crítica.
Olha outro exemplo aqui de linguagem mista. Os desenhos, tudo que constitui aqui essa tirinha é a linguagem não verbal. Olha os dois garotinhos aqui, a garotinho, o garotinho. Mas a linguagem verbal está presente onde? Na escrita. Olha, ontem acabou a luz lá em casa. E agora estamos ralados. Olha a escuridão. E acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida. Olharam? E a reflexão que traz esse texto, né? A família reunida, os pais ouvindo seus filhos, brincando com seus filhos. Então acaba-se uma energia, não vamos ter celular, não teremos TV, e aí surge ali uma boa conversa, uma boa brincadeira entre pais e filhos, né? E por que não? Um livro para ler em família. Pois bem, nós estamos agora, neste momento, terminando a nossa aula. O que é importante vocês entenderem? Que existe uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Linguagem verbal é quando, professor Ivair? Todas as vezes que nós estamos nos comunicando, quando nós estamos falando, é a linguagem verbal. Todas as vezes que nós encontramos um texto escrito, seja uma notícia, seja uma receita de um bolo, por exemplo, a linguagem ali é verbal escrita. Então, a linguagem verbal pode ser falada ou escrita. E aí nós temos a linguagem não verbal, apenas os gestos, sinais, figuras, desenhos, fotografias, sem nenhuma palavra, e aí nós temos a linguagem verbal. Quando nós falamos em linguagem mista ou híbrida, apresenta-se as duas linguagens. Olha o exemplo da tirinha, aqui a linguagem é híbrida ou mista, porque nós temos os desenhos, que constitui a linguagem não verbal, e nós temos ali a escrita, o que representa ali a fala desse personagem. E o que está escrito ali, tudo é linguagem verbal. E aí, entendido? Tranquilo? Entendido? Então, nós vamos nos encontrar numa próxima aula. Então, foi esse o nosso estudo de hoje sobre a linguagem verbal e não verbal. Então, até a próxima, pessoal. Partiu?